Salve os irmãos na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo e eu gostaria de começar com uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, nesse presente momento eu quero apresentar nas tuas mãos, a tua amada igreja e cada um dos teus filhos. Estenda as tuas mãos na noite de hoje e usa uma vez mais de bondade e misericórdia para com cada um de nós. Venha abençoar cada lar, cada família e toma de conta da tua igreja neste momento, Senhor. Guarda os teus filhos, livra de todo mal, derrama da tua graça, do teu entendimento e da tua compreensão. Se conosco, não só hoje, mas para todo sempre, venha permanecer abençoando a tua igreja. Eu vou ler um texto, irmãos, vai ser uma rápida reflexão com os irmãos. Lucas capítulo 18, versículo 11, um ensinamento de Jesus para nós. A partir do versículo 10. 2 homens subiu ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos, aqui o ensinamento de Jesus para nós hoje, isso é uma parábola, mas que é real. Quando nós formos orarmos e apresentar nossa vida diante de Deus, aqui Jesus dá um exemplo pegando um fariseu e um publicano. E o fariseu batia no seu peito e orando a Deus, achando ele que seria uma pessoa justa. O que dá a entender no texto é que ele via aqui o defeito dos outros. Mas Jesus traz nos seus evangelhos para nós um ensinamento diferente, que o evangelho ele não é interno, não é externo, ele é interno. Ele não é para o outro, ele é para mim. E a prova de que quando Cristo entra no coração do homem, na vida do homem ou de uma mulher, é que ele vai fazer uma transformação dentro de nós. E quando o homem quer se aproximar de Deus, em oração, ele vai ter que se humilhar. Se humilhando, ele vai reconhecer que ele nada é, nada tem, nada pode fazer. E ele necessita da misericórdia de Deus. Mas aqui esse fariseu, ele, na oração, ele se justificava e falava que não era como os demais homens. Isso mostra de que ele se viu uma pessoa justa. Mas aqui tem um outro segundo exemplo de um publicano, que em uma palavra ele resume tudo: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Nós vemos que tem uma diferença muito grande. Um reconhece que é pecador e que precisa da misericórdia de Deus. Mas aqui o fariseu não. Ele enumera, falando dos demais homens que eram roubadores, injustos, adúlteros e ainda como este publicano. Então Jesus, quando ele, no seu evangelho, quando ele vem nos ensinar, ele vem mostrar para nós, por meio da palavra, na época lá, viva, o verbo encarnado, de que o evangelho ele é para mim. Aí você vai ver Paulo falar isso no texto que nós lemos, a leitura oficial da Santa Ceia, todo mês é lido. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é o evangelho.
Você pega João, capítulo 8, aí chegou os fariseus e saduceus com a mulher que tinha sido pegada no ato de adultério. Era um fariseu e um publicano. Então nós vemos lá que Jesus, quando ele estava escrevendo, tinha passado a noite em oração, e aí os fariseus querendo experimentar, a Jesus perguntou: mestre, essa mulher foi pegada em ato de adultério. Moisés na lei falou que tal mulher sendo pegada, tem que ser apedrejada. E Jesus só falou para eles, ele não foi contra a lei de Moisés, mas ele disse: sim, se vocês não têm, se vocês são justos, se é mais justo do que ela, então pode atirar. Mas aí no texto vai mostrar que só ficou Jesus e essa mulher. Os outros foram embora. Aqui nessa oração aqui do fariseu, ele enumera e esquece dos erros internos que tem dentro dele. Mas aqui o publicano não, ele reconhece e ele disse: sou pecador. Ele só reconheceu que ele precisava do perdão e da misericórdia de Deus. O exemplo que Jesus nos dá é que quando eu for orar, e se for para mim orar, pela vida de alguém, eu jamais posso chegar diante de Deus me justificando com o erro de outros, porque o outro rouba, porque o outro furta, porque o outro não é dizimista. Mas, e se for para orar pela vida de alguém, eu tenho que ver de que essa pessoa precisa do perdão de Deus, da ajuda de Deus, de uma cura divina, de uma porta que se encontra fechada. Aí sim, isso é cristianismo. Porque um cristão transformado por essa palavra que Jesus ensinou, irmão, todos os dias, ele vai se examinar. Se ele tiver de julgar alguém em um tribunal, que ele seja o juiz e o réu. Caso contrário, isso não é cristianismo. E aqui Jesus nos deu um exemplo. Quando o homem a si mesmo se humilha, ele é exaltado. Mas quando o homem se exalta, ele é humilhado. E Jesus nos deu um exemplo de oração. O que eu quero falar para os irmãos que isso é cristianismo. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver em algumas passagens Jesus mostrando e ensinando o que é cristianismo. Olhar para dentro de nós mesmos é reconhecer que nós precisamos dia após dia do perdão e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E se é para mim enumerar algo de alguém, que sejam os problemas que um irmão ou uma irmã esteja passando no dia a dia, interceder por essa vida, pedindo que Deus venha estender as mãos dele, usar de bondade e misericórdia para aquele que as portas se encontram fechadas, que Deus venha abrir, para aquele que necessita de um milagre, que Deus venha realizar o milagre, para aquele que necessita de uma cura, que Deus venha curá-lo. Então isto é oração. E lembrando de que quando for eu vou ter que me humilhar e dizer: eu preciso uma vez mais do teu perdão, da tua bondade, da tua misericórdia. Essa era a mensagem que eu tinha para os irmãos. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. E não esqueça, irmãos, se é para enumerar algo na vida de alguém, que seja intercessão pela família dele, pelo emprego e por outras coisas. Que Deus em Cristo venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Que o Espírito de Deus venha permanecer no nosso meio, no meio da igreja. E que a graça divina venha estar no centro da igreja, onde nós nos reunimos para congregar, e a igreja que é o teu lar. Que Deus venha te abençoar e prosperar, principalmente com as ricas bênçãos espirituais. Que o Espírito de Deus venha pousar dentro do teu coração, dentro do teu lar,
e aonde você colocar as plantas dos teus pés, que você venha ser uma bênção para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.